Se prepare. Está na hora do menor e melhor podcast do Brasil. No toque de 3 segundos. Podcast Saco Cheio. Alô. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui nessa quinta-feira, dia 8 de maio de 2025, ao vivo aqui no sacocheio.tv e pela primeira vez na história, o tão aguardado encontro Saco Cheio Podcast e Aba Anônima! Arrasou. O foda é que a gente se encontrou num momento ruim, né, de todo mundo. Por quê? Tá todo mundo meio pra baixo, meio triste. Mas isso aí é dia a dia, isso é daily. Mas gente. isso aí pegar a Bárbara num dia pra cima também. Então, pelo amor de Deus. Um dia sem chorar, um dia perdido. Bárbara Sacomori. Não é que isso? Mas na época que mandavam os vídeos de vocês pra nós e vice-versa, a gente tava muito bem, né? A gente tava numa melhor fase lá. A gente tava alegre. A minha estética não tava, mas eu tava na melhor. Corta. Você dava com o cabelo do MC Brinquedo. A gente chamava ela de caçambita. Que eu peguei ela do lixo pelo cangote. Isso, eu tava na era caçambita. E o pior que eu odeio esse apelido, porque às vezes... Não odeio, nada a ver. Pelo amor de Deus. Mas é porque às vezes eu fico tipo, mano, vai tomar no cu, Bárbara. Quando as pessoas vêm no meu direct ou no meu show... Te sigo desde que você era caçambita. Mas tu era caçambita, tem que ter orgulho da caçambita. Bom, então é isso aí. Esse tão aguardado encontro está acontecendo agora. E a gente não tem pauta nenhuma. A gente não preparou absolutamente nada pra falar hoje. Já fui vários podcasts assim já. Vocês aguentam criar coisa ainda? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, por exemplo, eu não queria. o Papa. Foda-se o Papa. Eu não quero criar uma piada sobre o Papa. Mas eu adoro a palavra conclave. Conclave. Amiga, Quando eu posso, usa muito, né? Agora quando eu posso, o conclave, eu quero ir pro conclave, vou fazer um conclave, eu adoro conclave. Sem nenhum contexto. Não tem nenhum contexto, mas assim, conclave. Eu e a Bárbara, a gente nunca fez uma boa produção do ABBA. Isso a gente não pode falar que a gente largou. A gente chama de produção de uma maneira bem leviana. A gente fazia no Uber indo e a gente trabalhava juntos uma época, lembra, amiga? Sim, época bem ligeira. É porque a Bárbara foi demitida em 3 meses. 3? Foi 2? É verdade. E foi eu e tu juntas um ano. A caçambita foi mais longe. De vendedora? Não, era de trabalhar. A gente trabalhava numa agência de publicidade. E aí a Bárbara trabalhava diretamente num lugar e eu trabalhava na parte da agência mesmo. Tipo, com os clientes. E aí a Bárbara era outra. Eu trabalhava com o chefe. Isso, ela trabalhava com o chefe. Aí o chefe falou bye bye. Tá demitida. Mas eu, cara, isso é uma coisa que eu não sei. O chefe vai embora. O chefe vai embora. Não, mas que chefe? Chefe? Não, outro chefe. Ah, tá. Não era chefe. Não é conhecido. Não. Ah, tá. Não, esse era uma agência de publicidade, não era. No clube famoso. Mas eu fiquei lá 1 ano, porque, tipo, eu não sei fazer nada muito bem, só puxar saco. O que essa guria sabe? Parabéns. Amiga, tu foi bem. Amiga, eu puxei o saco 1 ano ali, amiga. Eu fui na igreja com eles. Ela foi na igreja, ela chegou a esse ponto. Ela foi na igreja. Foi na igreja com os colegas de trabalho? Só pra não ser demitida? Mano, eu ganhava muito bem. Eu ganhava melhor que eu ganho hoje. O que você fazia? Eu fazia roteiro de Reels pra agência. Lembro dessa fase. E aí eu fazia, tipo... eu tinha um cliente que era dentista, um cliente que trabalhava com finanças. Então, tipo, meu trabalho era entender o mercado deles e criar coisas que fossem virais e bons pra vender. Modéstia à parte, eu era boa. Só que começaram a falir, então começaram a cortar muita gente. Aí eu falei, cara, foda-se, vou na bola de neve com eles. A bola de neve, os testículos, ela foi nas bolas do cara. Bola de neve. E aí nessa época vocês começaram o ABBA? Não, foi um pouco antes. Foi antes. Foi muito pouco antes, amiga. Que ano foi? Não faço ideia. Foi 2021. Não, foi na briga. Eu tive uma brigaçada com uma antiga amiga minha. Daí teve um divórcio. 2021. Foi? Foi tipo... Tava a pandemia e foi naquela janela que já podia ir beber no bar, lembra? Mas... fase amarela. Isso, a fase amarela, assim. Foi nessa fase. Porque eu acho que a gente começou em 2021, mas a gente se conheceu em 2020. Lembra que aí eu até falei, porque ela tinha um amigo que trabalhava com ela, que tinha as unhas pintadas de preto. Sim, feminista. E aí, ela, a primeira vez que eu conheci a Bárbara, a gente se conheceu nesse dia. Aí a Bárbara falou, vamos beber. Ela levou esse amigo. Ela não me consultou, mas ela levou esse amigo. Porque a Bárbara é assim. Aí chegando lá, a gente trocando outras ideias, só que era um open de chopp. Uma choperia open.
Coruja. No quarto chopp eu já não tava bem. Aí eu já tava dando em cima do menino. Sim. Aí... Só que daí, graças a Deus, alguém se atirou na bala, porque o maluco era muito feio. Ai, amiga, que isso? Sabe uma coisa que eu percebi? Que quando você tá perto de gaúcho, você fica mais gaúcho. Não que você não seja Hoje gaúcho. vai ser um inferno pros paulistanos. Não que você não seja, mas é que quando encontra com alguém de lá, Mas ela nunca eles teve ficam muito sotaque. muito- Eu nunca achei que ela tem muito Hoje ela tá mais sotaque. Ah, é? É, e o Arthur também. Muito engraçado. Até o fim do programa a gente vai estar fazendo o áudio do Armandinho. O Armandinho é o terror, né? Quando que você percebeu que o nosso sotaque é escroto? Cara, sabe que eu tô botando meu piercing falso aqui. Pode botar aí, fica tranquilo. Sabe que Não, toma teu tempo aí. Vai, Sabe que eu- amiga, mas fica sabe o que eu lindo. acho? Tá caindo o piercing falso. Ai, também. Tem um tatuador aqui no Sabe o que prédio, eu se quiser a gente acho? vai. Vamos ali, eu quero botar. Sabe o que eu acho, na real? Que eu gosto do meu sotaque até, Porto Alegrense. Só que eu acho que eu não gosto quando é muito forte e a pessoa reverbera a vogal por horas. Tipo assim, né? Isso. Pega lá pra mim. Mas é de pessoas muito específicas. Eu acho que a isso gente já odeia, pré-odeia essas pessoas. Isso é meio que a elite do Bonfim. Isso, laranja. Não é do Bonfim. Mas quando é você do veio Bonfim. pra cá, você percebeu que ainda era escroto? Porque eu percebi que ainda era escroto. E aí eu comecei a começou a maneirar neutralizar. até o que já tava bom na minha visão. Mas aqueles não odeiam muito vocês por causa disso? Odeio. Então É. deve ser Odiamos. por isso que tu percebeu mais. Também. É. Mas toda vez que eu volto lá, a sensação que eu tenho quando eu entro no Uber é que ele já começa, tipo, que nem aquela frase do Armandinho, é o terror, né? E tá piorando, parece. Porque o Brasil tá começando a gostar desse sotaque. Ei, Brasil, vocês não podem gostar desse Não. sotaque. Tá tendo um Porque a vício gente- em imitar. Tem vários rios viralizando de sotaque porto-alegrense, tá virando meme. A gente parou de falar assim. Exato, eu tive que E agora vai ser legal. Não. Eu tive que transformar toda a minha fala, porque tinha preconceito com gaúcho, não sei se você pode falar, né? Mas acho que tem. Não é que preconceito com gaúcho. Conceito. É um conceito, né? E aí eu tive que mudar, aí agora virou de novo um bom conceito. E daí, como é que tu fica na moda, né, amiga? Aí eu tenho que ficar mudando conforme a trend. Daí não dá. Vai, não dá, né? Mas aí 2021 começou o ABBA e ele já estourou logo de início, que eu lembro que todo mundo mandava os rios pra nós. Ele estourou? Não, ele estourou, cara, ele estourou. Numa Ele boa. estourou. Menos na nossa bolha. Não, todo mundo mandava. Vocês têm que chamar elas lá no Saco Cheio Vocês TV. literalmente são a mesma Vocês coisa. literalmente fazem a mesma coisa. Vocês são elas isso de é verdade. cueca. Vocês falavam isso, Ai, o que Saco Cheio TV confusão de torrada. calcinha. Não, de falavam calcinha não. cueca. É o contrário, né? O saco De calcinha fica muito pornográfico. Né? Isso aqui é vocês de calcinha. Aí eu de calcinha aqui. Mas funcionou, meio que funcionou logo de cara, né? Porque a gente não tinha nada de filtro, nenhuma experiência. Eu tinha experiência um pouquinho, porque eu fazia Atlântida, a gente tinha bastante podcast lá. Mas aí a gente juntou e sem nenhum tipo de filtro ou Eu acho que, cabimento tipo, aquilo. eu acho que o fato de, tipo, falar um monte de coisa sem nenhuma preocupação, porque a gente não tinha nenhum patrocínio e não tinha nenhuma carreira. Então, eu continuo assim. Tipo, a gente começou. Não, agora tem um patrocínio outro. Mas, tipo. E tu não sabe os nomes? Um patrocina o outro. Não, mas eu não vou ficar citando nome. Se é um ou dois. É o Não, Cuca, não quer sair lá, né? Isso. Cusca criativa. O que eu quero dizer é que, tipo assim, agora a gente tem patrocinador. Tipo assim, não são muitos, mas tem alguns, Tem né? que cuidar um pouco. Entendeu? Então, quando eu acho que, tipo, a melhor. Apesar de ser a pior fase pro artista. Essa de agora? Acho que a pior fase pro artista financeira é a melhor como artista sempre. Peraí. Meu Porque tu cérebro pode falar o que tu derreteu quiser, aqui. entendeu? Muito rápido. A Foi gente um não tinha paradoxo dinheiro. muito complexo pra mim. A melhor fase, pra mim, é a minha percepção. A melhor fase do artista Criativa. como artista criativo É quando ela não tem nada. quando ele não tem nada. Isso, Ele pode sim. falar o que ele quiser. Exato. E aí você começa a crescer e aí você começa a ter, tipo, poxa, agora eu tenho um contrato com fulano, com ciclano. Por isso que todo comediante, quando fica muito grande, etc., a galera fala que perde a graça. E meio que não é que perde a graça, é que você vai ficar devendo pra uma galera. É que tem que ter bom senso. É muito ruim ter bom senso. Marca Mas que é ao bom mesmo senso. tempo vocês cresceram porque vocês falavam um monte de coisa. E nenhuma marca, na verdade, nos deixou por causa disso. Então. Mas também a gente não é que Mas também não fechou nada. Eu acho que a gente. Eu acho que a gente só cansa mesmo de falar coisa errada. E aí Eu bota a culpa sinto no isso. patrocínio. E bota a culpa no É que patrocínio. eu tô mais light porque eu tenho muito patrocinadores. A gente não tem nenhum. Faz trocínios. A gente não tem eu não sei, porque a Carol, a gente até conversa sobre isso. A gente tem que segurar a fazer de política ou de igreja. Eu já faria várias piadas De igreja assim. tem que parar de fazer. Não, dá uma é o segurada. ideal. Sabe o que eu acho? Eles Pode eram zoar minoria, café né? com Deus Você não Pai? consigo. Não pode. Aí tu também já tá. Não pode? Aí tu também já tá Nossa. sendo desumana com a gente.
Orientação radical. Não pode, eu ousei zoar o café com teu pai É que tem o café com Deus pai e o café com eu Deus pai. zoei o gordinho carioca lá. O gordinho com aquele bigodinho. Ele deve ter 1,50 m assim, O que aconteceu? rindo. Mas eu sou baixo também. É um cara eu não que gosto fala de... umas obviedades. Eu gosto de humilhar baixo porque eu sou baixo. É por isso. Eu perdi essa aí. Ele tem cara de ser, tipo, muito baixo, de ter estatura média inferior. Tá, mas deu treta que tu zoou ele? Não é que treta. O público do Saco Cheio é mais sensível. Não, mas aí eu não tô contigo nessa. Eu sou contra zoar pessoas pela sua estatura. Porque é meio científico demais esse ódio. Porque não tem o que fazer, que não né? tem o que fazer, tipo... Não, mas se a pessoa for escrota? Aí pode, Aí né? é porque ela é escrota, não porque ela é baixa. Mas quando a pessoa é escrota, a gente não pode ressaltar tudo Claro, que tem ela que tem de atacar. ruim. Tem que atacar sempre. Não, mas Atacar o que dói. eu achei um ponto engraçado numa coisa que ele tava falando. E o que foi? Achou. E aí a galera não gostou muito. Então igreja não pode zoar. Não, é que a gente não consegue. Eu não consigo Lula? ainda. Como é que a gente tá tentando? o Lula não dá. O Lula eu aprendi que não posso falar dele desde a da enchente. Eu aprendi a durar. Essa cova você cavou, né? Nossa, no Twitter a galera falando assim que eu tava metendo pau no governo federal, tipo, muito pau em todo mundo, né? Porque eu queria dar pro Whindersson, sendo que eu botei silicone pra essas coisas. Você não Sim, precisou. não tem nada uma coisa a ver com a outra. Você zoou o Lula pra dar pro Whindersson? É, exato. Que meio de dar pra alguém também eu não estranho, consigo né? entender. Também. É Difícil, mais difícil que o meio normal. Exato. Que é mandar uma foto dos peitos da xereca. Exato. Na semana nude pra ele não fala nada. Quando você zoa o Lula, ele manda uma DM. Cara, quer saber? Oi, tava sumida. reverberando a treta dele ao mesmo tempo com o Santinelli, lembra? Lembro. Então tava rolando paralelamente essa treta com o Santinelli. Cara, como que as pessoas fazem esse tipo de match? Não sei. Então, Essa ligação eu não consigo. é uma conexão. Então eu fui bem. Daí eu aprendi ali que eu não posso falar mais do Lula. E aí também, como eu não quero elogiar. Então, os assuntos proibidos do ABA é Lula, Não Igreja. tem nenhum. É que assim, a gente não consegue, né? evangélicos. A Não, gente- proibidos. Igreja e Lula. Igreja, política, aborto, a gente não deixa fazer também piada, né? Pode mais? Eu acho que assim, não pode elogiar, né? É porque a. O que a gente Não pode elogiar o Lula e não pode elogiar o aborto. Porque a Bárbara não é que, tipo assim, não pode, mas às vezes vira um episódio inteiro de amiga. Quais são os benefícios do aborto? Aí eu acho que é um pouco. Não ter o filho. Aí eu O acho que principal de todos. Já passou um pouco da. Mas, assim, teoricamente, a gente não vai tanto, mas. Mas às é que vezes a nossa piada faz um looping. Só que as pessoas pegam só aqui, elas não fazem a virada. Então, se a gente fala a palavra aborto, já acabou, entendeu? Então, Mas ainda acontece isso? Parece ser mais Acontece quando 2022. Não, mas acontece quando cai no geral ali. Mais os caras, assim. Geralmente quando cai no Twitter. Aí, às É vezes, que o Twitter tá Tá conservador hoje em dia, evangélico. né? Mudou. a gente cai muito. Você não tem no saudade de Twitter. quando o problema era gordas? Você não tem saudade dessa grande época? Grande, literalmente. Não, o problema era zoar gordo. Tá, Era mas só o- isso dava problema. Hoje Mas o que é hoje? hoje é isso café com aí. Deus pai. Igreja, católico, Mas é muito conservador. mais show, acho que de fazer com esses, tu não acha? Não, mas é porque eles estão nos Então, cancelando. é mais show, só que dá mais cancelamento, entendeu? Entendeu? Hoje em dia. Eles perseguem mas- de um jeito bem Hoje em mais dia tu é cruel. mais cancelado se tu falar de Deus do que se tu falar de Tá. gorda, essa é a questão. Mas é que eu vejo pelo público que tá me cancelando também. Se o bolsonarista é muito ignorante tá me cancelando, eu não me abalo tanto. Mas se for uma pessoa Aí ela que eu sofre toda a nossa respeito... audiência. Eu me abalo muito. É. Porque eu perco toda a minha receita. Exatamente. Mas se for uma pessoa que eu minimamente respeito, eu fico triste, entendeu? Então eu acho que... por exemplo, a gente já foi pelos Red Pill. Eles já desceram o cacete na gente várias vezes. Aí eu não me abalo tanto, Aqui entendeu? também. Choro. Mas é nosso Eu público. fico mal porque eu perco receita também. É nosso público. É. Eles falam, eu sou Red Pill e vou cancelar porque vocês não me Sim. representam mais. É triste. Tipo, eu choro um dia 2, máximo. Agora, quando é o nosso público que a gente gosta, 6, 7, entendeu? Você não foi cancelado uma vez por causa de piada de cachorro? Ou tô doida? Foi o Eric tava no nosso programa e daí ele falou... era uma piada de cachorro sem as... Qual era o nome do Tem as cachorro que não tem patas, as né? patas? Não era uma coisa assim? Como é que chama um cachorro que não tem pata, né? que não tinha as 4 patas, agora eu não me lembro o desfecho. Você não chama Não ele? chama porque Não chama, ele não né? vem. Então, pronto, Isso. acabou. Aí foi... você batia em cachorro. né? Daí teve o desfecho, depois era de air fryer, de não sei o que, e daí queriam nos matar também. A gente fez de skatista, queriam nos Foi o matar. pior, gente. E foi muito aleatório. Foi tipo, Eu lembro eu contei disso. uma experiência pessoal de um cara 30 a mais que eu saí que ele ficou 3 meses de INSS
Porque ele foi inventar de andar de skate pra impressionar a mina de 20 que ele tava pegando e ele caiu e quebrou. Tipo, mano, isso é muito engraçado, vai se fuder. Daí era só... Aí só brincou, poxa, 30 anos, Não é pra dar de skate, tu vai se quebrar. Tipo, umas piadas Eles toscas. ficaram bravos, né? Eu não podia ir na orla. E sabe o que eu fiquei mais puta? Imagina. É que a gente não tava sendo contra skate, a gente tava sendo etarista. E eu odeio. Era preconceito. Eu odeio quando me cancelam Pela pelo coisa motivo errada. errado. Eu também. Tipo assim, se tivesse dito, Carol é etarista, eu teria falado, tá, tudo bem, eu fui. Mas assim, não, pediria desculpa, jamais. Mas Qual assim, foi o preconceito que falaram contra skatista? Contra Skatista. Não, Mas o teu o ponto era velho que andava de skate. Esse era o problema. E veio assim, tipo Jovem, assim, né? o Ítalo do skate, que é um cara estourado, não sei o quê, veio me xingar. É mesmo? Só que daí eu argumento, eles não vêm, eles não conseguem, entende? Porque é muito idiota, não tem. Mas eu também já foi por etarismo. Uma mulher já discutiu comigo também, porque a gente falou que, com 45 anos tu não vai mais estar lubrificada. Era uma coisa minha, que era tipo assim, foi tipo assim, mano, foi por nós. foi uma cartomante lá na porra do ABA e a gente não tem controle do que a mulher vai falar. Aí a mulher foi ler minha mão e falou, você vai encontrar o amor da sua vida com 45 anos. Sendo que eu tava nem com 30. Eu falei, vai se fuder, que eu vou esperar todo esse tempo até lá tô ter seca. Falei assim. Só isso. E eu ainda complementei. Do jeito que tu usa droga, tu vai estar. Tipo assim, eu ainda botei. Era sobre ela. Especificamente. Tipo assim, Não, do jeito acabou. que tu usa droga, você nem vai estar viva, sei lá. Quais eram os cancelamentos? O que falava? E aí falaram que a gente tava sendo etarista com mulher. Aí uma influenciadora me retweetou, não, mas 40 compartilhou. mais, falou tipo, nós começou- mulheres, 40. A Xuxa, né? Tipo, A Xuxa já me desceu o A pau também. Xuxa, é Me xingou verdade. também. Pô, que época maravilhosa da vida, Não, hein? foi o melhor dia da minha vida. Puta, essa época era muito boa, que saudade. Tô lembrando de tudo agora. Esse dia foi muito legal. Qual foi a dela? Foi porque eu fiz piada era que o Lula tinha ganhado, né? Que a gente fazia piada. Pra mim foi bom, entendeu? Foi vantajoso. Mas aí eu fiz piada irônica, só que ela não pegou a ironia. ela achou que... E daí... Quando eu ela lembrei. ganhou, ela falou, agora a gente vai ter que assar nossos cachorros. comer e tal. cachorro, botar mendigo em casa, não sei o quê. E ela só tem... é bem loira burra, mas não tem só gente assim no sul. Ela achou que você tava... homofóbica. Chama de homofóbica, o maior chupadora de xereca. E cheiradora às vezes também. Sem querer, né? Uma coisa escolheu outra. Mas ela ficou muito brava comigo. Muito brava. Você fez um vídeo irônico fingindo que você era uma mulher de direita. Sim, mas o engraçado é que vários grupos bolsonaristas também pegaram meu vídeo e falaram, é verdade, isso vai acontecer. Então eu girei por vários nichos. E você conseguiu se explicar pra Xuxa? Ou até hoje ela sabe porque o marido da Sasha disse que ia falar pra ela. Ele respondeu e disse que ia falar, mas ela tá se fazendo, ela não me pediu desculpa. Ela tem que tuitar de novo. Ela tem que pedir desculpa. Cara, imagina a Xuxa, que tem quantos milhões de seguidores? 1 bilhão. Imagina a Xuxa Pedindo desculpa pra Bárbara Sacomori. repostou a Bárbara que tá aqui cancelando-a. Imagina o nível de onde isso chegou. E dá vontade de se defender, né? Não tá te falando, não, eu sou sapatão e eu gosto de cachorro. Sim, daí saía no site de fofoca. Xuxa cancela humorista. Não era meu nome, né? É só humorista. Foi um baita dia. Então, por que o ABBA Esse lixo. caiu tanto? Como assim caiu? Não, caiu. Então, essa é isso que eu quero puxar. Por que você não veio pra São Paulo? É verdade. Não, primeiro foi... Pra manter o negócio. Primeiro foi assim, ó. Um dia eu acordei e alguém teve uma crise numa noite passada que eu não estava presente, estava dormindo. E postou no Instagram que ia embora pra São Paulo sem me avisar. Foi assim que aconteceu. Autista. Eu fui, eu decidi. Que nem eu decidi. É autismo ou pau no Que nem hoje cozice? ela fez Vamos lá. viu os apartamentos que saem Assim, no Rio. podem ter certeza que um dia eu vou acordar e vou estar em algum outro lugar. Deixa eu Vocês vão entender, então. acordando, eu vou estar botando os gatos no BlaBlaCar e vou estar indo. Porque eu funciono assim. Botar os gatos no BlaBlaCar. Tá, peraí, então vocês estavam em Porto Alegre fazendo o ABBA e o ABBA tava crescendo. Tava tudo show. Cancelamento, vídeo viralizando, as pessoas mandando pra nós, que legal essas meninas. Isso. Aí de E o repente. nosso público que é machista. O nosso público é machista. Aí do nada a Carol Delgado acorda e fala: vou pra São Paulo, foda-se. É porque, dando meu background, assim, quando eu comecei, desde que eu comecei tudo, eu queria ser comediante de stand-up. Não, mas pode foi ser foi um grande erro, mas assim, era o que eu queria ser. Aí eu queria ser comediante de stand-up. Aí, antes disso, antes de eu decidir, desse dia que eu decidi ir pra São Paulo, eu fiz uma tour, né? Floripa, Curitiba e aí,
nesse show de Curitiba eu vendi 13 ingressos, tipo, no Curitiba Comedy, que cabe 300 lugares. Então, foi, tipo assim, o pior show da minha existência. E assim, eu posso colocar, eu poderia ter dito até então, não, acho que até hoje ainda é o pior show da minha existência. E, cara, foi muito ruim. E eu não conseguia me aperfeiçoar em texto, em nada, porque eu tava passando por aquela situação que eu não podia fazer show no Porto Alegre Comedy Club por causa do sócio administrativo na época que não gostava de mim. Então... Não gostava de ninguém lá, pelo que eu percebo. Não, ele não gostava de ninguém. Não agora, gostava do ninguém se apresenta ainda lá, porque ele não gosta de ninguém, parece. Não tá se apresentando mais. Tá bombando o Poa Comedy. Não. Mas era muito grande também, fala disso. Então, tô falando outra coisa. Quando... E eu gosto muito do Ventura e do Afonso e do Nando, principalmente. O Nando é uma pessoa maravilhosa. Mas o dia que o Poa fechou, desculpa, eu estourei a Xandão das Xandão. Eu acho que até é bom pra eles, que eles param de perder dinheiro também, né? Eu acho que foi aquele que você foi? Eu acho que eles estouraram também, champanhe. Aquele lá que teve duas sessões, é gigantesco. É esse. E aí eu não Mas com o nome que você fez no ABBA ou no Instagram que você conseguiu fazer esses shows aí? Eu fazia os shows, eu fazia os shows com o nome do stand-up. Tipo, porque eu já tinha alguns vídeos virais que eu gravei, tipo, em outros lugares, já pelo... E eu tinha outros vídeos virais de, tipo, de comentar coisas do Rio Grande do Sul. Eu tinha tido do Eduardo Leite, que eu falei do Eduardo Leite. Então eu tinha tido alguns virais que levavam as pessoas, tipo, a ver com o stand-up. E, tipo, o ABBA veio depois disso. Então eu já tinha essa galera consolidada, entendeu? E aí, aí o ABBA entrou junto com o complemento, a gente fazia as duas coisas. E aí eu tive esses shows muito ruins em Curitiba. E aí me traumatizou muito. E aí, tipo assim, eu não tinha como desenvolver meu texto, nem me desenvolver em Porto Alegre, por motivos que não podia, não tinha palco. E aí... Que loucura, é a mesma história, né? Todo mundo do Sul tem a mesma história. E o que eu fiz? Enlouqueci. Vou pra São Paulo. Eu falei, cara, se eu não for pra São Paulo, esse meu sonho morreu. Porque assim, o ABBA eu ainda conseguiria manter a distância. Eu achei que fosse mais ainda por um ano. Eu achei que fosse mais fácil até, mas eu... É foda a distância, né? Mas é que ela não é a mesma coisa. Não, mas é que assim, ela ia às vezes e eu vinha todo mês. Isso. Aí a gente manteve. Aí foi outro surto da Carol que ela saiu, entendeu? Não é o mesmo. Foi o mesmo. É porque começou a ficar muita coisa. Aí. Caralho, a gente é muito parecido, cara. Eu tô me identificando muito com todos esses surtos aí de sair das coisas do nada. Talvez o laudo seja o mesmo. Tem muita coisa que minha amiga fala que não é personalidade, é só autismo. Então é isso. Caraca, meu. Aí surtei porque acumulou muita coisa depois de um ano. É isso aí. E aí quando eu surto, o meu cérebro pensa que ele não tem pra onde ir. Rola uma implosão cerebral. E aquilo fica tipo... Como se o meu cérebro estivesse assim. Sim. E aí eu tenho que sair pra algum lugar. E aí eu tenho que fazer algo que me faça sentir que eu tô saindo daquele lugar. Aí você pega um ônibus e vai pra São Paulo e pega o ônibus e vai pra Porto Alegre. Exato. E aí vocês têm uma crise lá, volta pra São Paulo. Exato. Uma crise aqui e volta pra Porto Alegre. Aí eu chego lá, falo que delícia. E quando eu tô lá muito tempo, falo, meu Deus, quero morrer. E aí, e aí eu vou fazendo isso. E aí, numa dessas, que tipo, daí começou a gente fazer bastante aba e tal. E aí eu faço show. E aí, entre esses, a gente tava, tipo, com uma dificuldade de manter a frequência. E aí, de manter também, tipo, cortes e não sei o que. A gente fazia bastante coisa tudo juntas. Então, a Bárbara tava acumulando mais coisas. Então, a gente discutia bastante, porque daí eu também não conseguia fazer. E ela também não. A gente tinha essas discussões administrativas. E numa dessas discussões administrativas, meu cérebro implodiu. Eu falei, foda-se, acabou, então vou embora. Foda-se o ABBA. Sim, ela falou. Mas vocês continuaram amigas? Só acabou o ABBA? Sim. A gente tinha um grupo só pra brigar e o outro, a janela normal, a gente não podia brigar nunca. Era uma regra? Sim. Uma regra. Tinha um grupo chamado Brigar pelo ABBA. A gente saía no pau lá. Pauleira. E era respeito mesmo. Lá era pauleira. Fora de lá não existia nada. Assim. Vamos fazer um desse, você, a gente tá precisando. Vamos fazer. Aí terminou. Aí entrou o Pedro. Aí eu acho que foi a maior baixa. Com todo respeito, né? Mas mas é porque teve que trocar... Não, é que não combina. Pedro Lemos? Mas é porque não foi a formação original. Não, é porque outro tipo também de humor, assim, mudou bastante. O público mudou bastante. Aí ficou um ano inteiro. A gente dissolveu em dezembro. E foi bem a época que a Carol também tava querendo voltar pro ABBA. Isso. E daí eu enfiei ela de volta, assim. Casou bem. Aí agora a minha pretensão num desses surtos é voltar pra Porto Alegre a qualquer momento. Isso. A qualquer momento. Mas eu tenho isso aí o tempo inteiro também. Falta dinheiro, na real. Porque se eu tivesse dinheiro, eu tinha... Tipo, se eu soubesse... Na verdade, se eu soubesse dirigir.
Mas eu já falei que a Vika te leva. Dirigir Não, amiga, mas é porque assim... pra ir pra lá? Eu pego um Turbo, porque eu tenho 4 gatos, né? Ah, tá. Aí eu tenho que pegar um carro, botar os 4 dentro e ir. Então, é porque assim, eu sei que ela vai vir, mas é um planejamento. Eu não faço nada no planejamento da minha vida, né? Sim. Por isso que eu tu disse tem que surtar dia... e ela no surto tem que vir pra cá, não tem como. Tem que avisar uns 2, 3 dias E antes. quando vem, já passou. Você não ia pra Porto Alegre no ano passado e desistiu? Você tava postando que tava ano tudo passado pronto. ela tá falando que vai, entendeu? Mas tava literalmente tudo pronto, Então, né? Eu tava vendo o outro podcast que a gente fez aqui, verdade. que a gente fez os quadros lá. A gente teve o mesmo papo. Você falou que tava com vontade de ir embora. Exato. De ir pra Porto Alegre. Faz um ano e meio. E eu concordando. Eu também estou assim. Acho que sair de São Paulo dá muito medo pela vida profissional. Mas é porque no final do ano passado... Eu vou sumir até o fim do ano. Então, é isso que eu tenho a sensação Você também. vai trabalhar com o quê? Vou capinar lote. E vou plantar tomate e ninguém vai saber onde é que eu tô. Você vai dar uma de Ana Paula Rose. Pô, eu serei a nova Ana Paula Rose. Ah, isso é muito bom, na real. Eu tô programando até o fim do ano sumir e ninguém vai saber o que aconteceu. Eu e a Bárbara, às vezes, a gente podia fazer uma Deixa o fazenda estúdio pra lésbica. gente. Se pagar o aluguel aqui... Ah, tu paga aluguel ainda. É. Ai, a gente não vai dar certo. Não vai dar conta. A gente não vai dar certo. Não, vocês vão gravar, vai dar. Um AdSense ali. É. Mas também não tem luz na internet, é só a sala. Não, Não, muita amiga, coisa. a gente... Vamos largar. Vamos largar, vamos largar. Vamos todo mundo largar, vamos comprar um terreno. Uma Toda uma enxada. seita. Eu queria ir de Jojo, sinceramente. Hoje eu Isso. falei. Tu viu que ela mora numa casa que não tem nem privada? Acharam ela, né? Não, mas Que daí não dá. inferno. Não, dá se pra eu tô no meio do mato e me acham, eu dou um tiro na Nossa, eu dou pessoa. um tiro também. Cara, Eu saio gritando. E ela foi super simpática ela foi com a repórter. simpática. Oh, pode entrar, claro. ela foi simpática, ela deu entrevista e ela foi cancelada. Cancelada. Mentira, ela não deve nem saber porque ela não tem internet. Falaram que ela tá fazendo cosplay de pobre. Ai, gente. Só que não ela tem tem como privada, mais. ela escolheu. E ela Não não dá. tá fazendo cosplay de pobre, ela tá vivendo como pobre. Ela tá sem dinheiro. É verdade. Se eu tenho 5 milhões de reais e eu moro num lugar que não tem saneamento básico, não é cosplay, só porque eu tenho 5 milhões na Mas conta. ela tem uma grana? Ela amiga, tem, ela ganha muito dinheiro na internet. Na internet. Ela foi uma das primeiras Ela youtubers. foi a Não, primeira. isso eu lembro, mas ela É uma grana escolha boa. própria não ter saneamento básico na casa dela. Ela mora numa casa que tem, mas ela disse que tem uma outra casinha mais em cima do terreno lá que não tem nada. Que ela e fica aí, lá às vezes. que é pra fazer o cosplay de miserável. Exato. Mas se ela tem 10 milhões e caga na grama, não é Aí, cosplay. Qual seria agora eu vou falar uma problematizar. Qual seria o objetivo, Por favor. Problematizar a galera que problematiza, na verdade. Porque, tipo assim, se ela tem 5 milhões e ela Supondo. quisesse trampar mais pra ficar mais rica, não é esse o problema, que é o acúmulo de capital? Ah, é verdade. Verdade. Falam que Então- bilionários têm que morrer. Então, tipo assim, ela não quer ficar bilionária, ela só pegou 1 milhão Daqui a e pouco é pra foi filha viver dela. simples, e vai ficar pra filha dela. E, tipo, E quem tá fazendo cocô no chão é ela, né? Tipo assim, ela que tá fazendo dormindo do cosplay, lado não, do ela tolete. tá vivendo como uma miserável. Deixa. e aí, o certo é o quê? Acumular capital? Mas vocês acham que Cosplay seria se ela saísse de casa, imitasse um mendigo Isso, e voltasse pra uma mansão saneamento, exatamente. e cagasse numa privada de ouro. Exatamente. Aí isso é cosplay. Exatamente. E todo mundo sabe que todos os lugares que o capitalismo botou seus tentáculos do pequeno funcionário, né? Todo mundo sabe. Mas o foda é que tem que acumular um pouquinho de capital pra poder fazer cosplay de Isso, pobre. Tem que acumular um pouquinho de Sim. capital. Até pra fazer cosplay de pobre. Porque tem que ter opção. Pobre. Pra tu ter opção, tu tem que ter capital. Exato. É. Porque pobre não tem opção. É. Porque ele não tem capital. Exatamente. Porque ele não tem mindset de empreendedor. Exato. Por isso que ele é miserável. Ele não tem 5 empresas. E se você não tem 5 empresas, cada um com seus problemas também, né? Então, mas vocês juntam. Vocês juntam grana pra poder fazer um cosplay de pobre? Mas que grana que eu não consigo pagar minha conta no fim do mês. Então, Assim, eu não tenho, eu juro, eu sou uma pessoa que eu brinco, né, que a mesma amiga de São Paulo até brinco, tipo, a Graça e tal, que eu vivo no simples. Porque, gente, eu não peço... Simples nacional. Eu não vivo num iFood. Eu não peço um iFood. Eu juro por Deus que eu não peço iFood. Sério. Nenhum Você dia. cozinha? Hã? Você cozinha? Todos os dias eu só como comidinha da terra. Não, eu faço feira no final de semana, no domingo, quando eu tô aqui. E aí eu deixo lá e eu faço só minha comida. E é isso que eu Inveja. faço. Tipo assim, Tô com inveja dessa pobreza aí. Eu eu quero viver assim também. Ah, não, Você tá pedindo muito food. Todo dia o Arthur pede Mas é muito. saudável, tu também tá tentando ficar gostosa pra conseguir um marido pra gente. Óbvio também, porque daí eu quero acumular o capital do outro, mas eu não desacumular, né? Porque se eu ficar com bilionária, na verdade, isso chega o quê? Distribuição de renda, né? Comunismo. Mas eu faço comida todo dia. E aí o que eu gasto é isso, o meu AP, academia, nem personal eu tenho.
E é isso. Uberzinho. Uberzinho e comida pros gatos. Então, tipo... Mas os gatos têm planinho de saúde. Os gatos têm plano de saúde, mas aí é uma questão de saúde pública, Eu né? também, mas também. É, entendeu? Mas fora isso, eu não tenho plano de saúde, eu faço tudo pelo SUS. Até ginecologista. Mas, eu vou amiga, pelo você SUS. tá sempre saindo. Amiga, mas eu vou tudo de graça, tipo assim. Mas as bebidas de graça. Qual? Ué, festinha de O rico? lugar é open. Tipo, aniversário da Miss Pedrinho, de graça. Aniversário da Tília, de graça. Ah, é bom. Tipo, qual foi? Eu não me lembro o último rolê que eu dei assim, que eu falei, Vou investir. Paguei pra ir. E eu nunca, tipo, eu nunca fiz nenhuma ostentação assim, do tipo, ir num rolê. E quando eu vou no rolê, eu tomo uma aguinha. Eu geralmente tomo uma Skol Beats, porque ela bate mais. Bate E daí rápido. eu economizo. Não é à toa que a Skol Beats. Exato, já pum, no cérebro. Ruim assim. Então eu não. Tem que escolher a droga mais custo-benefício. Exato. Então, tipo, eu não tenho muitos luxos. E mesmo assim é difícil de guardar dinheiro em São Paulo. Porque é muita coisa. Eu me planejei bem, eu fiz as coisas certinhas. Hoje, se eu quiser fazer um cosplay de salário mínimo, eu consigo. Aí, ó. Eu Então, consigo. É bom. É Então. bom. Mas aí você tem que viver como? Que nem um salário mínimo. Aí você tem que viver, tipo, de metrô e. Não, eu vou pra puta que pariu. Ah, tá. Eu não vou ficar mas aqui, eu não. vou... Ô, Arthur, tipo, juro. Mostrar Acho que vai ser o favorito. Tem que ter favoritado. Mas, cara, hoje eu tava olhando as de Floripa e eu não quero, tipo, viver no meio de Floripa. Eu quero, tipo, uma casa num morro. Em Floripa. Aí eu vi uma na Ilha da Magia. Mano, maluquice o que é o bagulho. Quanto? Ela fica bem o dia inteiro. 2 e eu fico o dia inteiro. O que eu já vi de casa em Porto Alegre? 2 mil por mês, tá? 2 mil por mês? 2 E, mano, o bagulho é tipo um chalezinho assim, ó. Nossa, legal. Cadê? Eu não vou revelar meus sonhos aqui, mas eu acabei de... Meus planos, né? Acho Mas que tá pintando, hein? Ó. Santa Cataralhas? Isso aqui é tipo a varanda da tua casa. Tu não vai se matar sozinha num lugar assim, Carol? Mano, eu ia ficar feliz, na real, porque olha, o que me pegou foi essa mesinha na varanda. No quintal. Só foi a mesinha que te Bom, pegou. bonito. Quanto aluguel? 2 mil. É 2 mil por mês. Ó, bem entendeu? barato. Tipo, Muito barato. Quantos metros quadrados? Tem aí? Tem 60 metros quadrados. É. Não tem bom. condomínio. E assim, a casa, ela já vem com... Como é tipo um quintal com várias coisas, já tem internet inclusa. Aí é bom. Entendeu? Eu já, tipo, Tá mano... todo mundo Tá tudo... querendo Tá sumir. todo mundo tiltando. Porque... Então, você fez bem de não vir pra São Paulo. Deus Que agora me tá livre. todo Mas- mundo indo embora. Então... Mas sabe-se lá... Eu fiquei 2 horas pra chegar aqui nesse estúdio. Mas quando ela vem, você não pensou em vir também pra fazer um aba Quando insano eu dou aqui? uma surtadinha também, eu penso, acho que eu vou pra São Paulo. Daí depois, tá É maluca? fomo isso, né? Daí eu fico... Mas é que eu não consigo. Você não quis, né, naquela época? Não. Mas já pedi emprego pra ti, lembra? Uma vez o Eric falou assim, ó... eles estão precisando de uma produção. Daí eu falei, Petri, vocês estão precisando de uma produção? Tu falou, não. Eu acho que era um negócio do Foi ele Tarja. que roubou teu emprego, amigo. Ele Bate roubou meu nele. emprego. Mas é que eu não ia saber fazer direito também. Eu ia só fingir. Eu acho que era, não era pro Tarja? Não sei. Não sei. Talvez Acho que fosse. não era produção. Não sei o que era. Aí você tem que torcer pra ela sair. É. Aí você Mas entra. nunca faria. Eu tô quase Nunca também. faria uma coisa dessas. Mas eu já pensei em vir pra cá também, mas daí eu fico... Daí agora que a Carol quer voltar, eu fico... E aí? É que é meio eu faço? inegável, assim, tipo, é que eu acho que é uma coisa que eu também não vou cuspir. Por favor, não. Você tem que entender momento. Cuspir só catarro. Mas Espuminha em no São microfone. Paulo. Porque assim, você tem que entender os momentos. Foi uma coisa que eu entendi com muita terapia. Que autista é difícil. Porque acho que o autista, ele quer tudo ao mesmo tempo. E ao mesmo E tempo também não quer nada. Então, porque o nosso cérebro não sabe definir prioridades. O cérebro do autista sabe definir... Na verdade, não, eu não acho, né? Minha psicóloga que falou. O cérebro do autista não sabe definir prioridades. Por exemplo, coisas de importância. Tudo tem mais importância. Então, tipo, você não consegue falar assim... eu vou ficar 2 anos em São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo, eu queria fazer a carreira. Aí, eu também não cheguei com a cabeça de uma pessoa que não tem autismo. E falou assim, eu vou construir tudo em 2 anos. E depois eu vou embora. Nossa, ficou louca aí. Eu fiquei só louca que eu odiei. Uma boa administração do meu dinheiro. Como se eu chegasse aqui, era obrigada a morar aqui pra sempre. Entendeu? Ah, você acha que tudo é definitivo. Eu vim pensando que eu ia ficar 10 anos e ia embora. Quanto tempo tá aqui? 5. Tá aqui. Tá metade. Mas Falta 5. eu não vou ficar 10, não. Não vou aguentar. Não vai dar. Agora eu tô nessa perspectiva do tipo... ou você fica aqui e aí, prioridades. Você quer, tipo, construir uma carreira... É isso. Se eu for pra Porto Alegre, eu também tenho que admitir, ou pra essa casinha aqui de Florianópolis, que eu mandei uma mensagem, vamos ver. Eles têm...
eu tenho que admitir que eu não vou ter a mesma carreira se eu morar em São Paulo. Então, aí você vai viver só de internet, de publicidade, essas coisas. Eu até posso viver de viagem de show, mas assim, é outra pegada. Porque estar em São Paulo, por mais que, tipo... Agora tá ruim, né? Mas mas estar aqui, você tá sempre envolvido em algo. Alguém te Exato. chama pra alguma coisa, você já tá aqui. Exato, e aí daqui a pouco você tá lá, foi convidada pra tal lugar. Chegou no lugar, alguém gostou de ti, que tu participou do programa, então já vem na próxima, e já vem no próximo, e já vem no não sei o que, já faz tal coisa. É um caminho mais rápido. A minha carreira andou o que não andaria há 10 anos em Porto Alegre, realmente. Mas, é isso muito que eu falo na terapia. Por que eu quero ser milionária? Claro. Tem que ser. Eu não quero ser, eu não tenho esse Mas sonho. não tem que ser. como não Pra ser. renda, amiga, pra ficar na casinha ali, só pra dar renda. Você investe então, essa grana e fica salário mínimo entrando todo mês. Mas o que eu quero dizer assim, por exemplo, se eu ganhar 1 milhão, aí invisto e vou viver. Mas o que eu quero dizer de ser milionária é no sentido de, tipo assim, eu tenho que ser a mais. Não. Entendeu? Eu tenho que, porque ser milionária não significa que tu vai ganhar 1 milhão e vai sumir. Ninguém faz isso. Quer que tem 1 milhão na mão e some. 1 milhão é pouco. É que 1 milhão não rende, não é... 5 milhões que seja. 10 milhões, ideal. 10 milhões. Quanto Eu não rende sei 10 se- milhões? 10 milhões? Se vender 1% já foi o quê? sei. 100 mil Nenhum artista... por mês? nenhum artista... pra mim tá bom. Eu tô louco aí. 10 milhões, 1% de 10 milhões. É 100 mil? Tomara que seja. Senão todo mundo tá me chamando de burro agora. Ou é 10 mil ou é 100 mil. É um dos dois. Tá bom? Mas 10 mil, 100 mil. 10 mil tranquilo. Vamos supor que é 10 mil, tranquilo. Porque... Não, 10 mil seria pra 100 mil, né? Acho. Não. Não, daí seria Não sei. 10%. Alguém deve ter corrigido já e 1%? provavelmente essa pessoa tá É certa. 1%. Se render 1%, que é um rendimento 1%. baixo, você já tá bem. Exato, porque eu acho daí que é o que eu acho? É porque eu... 1% de 10 milhões a gente não sabe. 10 reais também. Vai entrando. As pessoas não fazem isso, gente. As pessoas sentem o cheiro de dinheiro. Querem mais? Mas quem mais? some, você não sabe que sumiu. Porque a pessoa sumiu. Eu acho que eu consigo sumir com 10 milhões, eu consigo É que parar. eu acho que Eu sou preguiçosa. a questão do artista não entra só o dinheiro, entra a atenção que você tem. Então, por exemplo, Se tá entrando por que 10 que o milhões na sua Whindersson conta? nunca sumiu? E ele é muito rico. Quem? O Whindersson, Porque por faltou exemplo. conversar comigo. Eu ia dar uma ajudada pra ele sumir. Ele tem que sumir. Todo mundo tem que sumir. Uhum. Não dá pra ficar na mão dessas choquei da vida aí. Não. E o povo nem merece a arte que ele quer fazer também. Ele não tem que estar no acústico testando texto. Não. Ele tem que comprar a mansão e sumir, cara. Tem que aproveitar uma O hora, né? Brasil não merece o seu talento, o seu esforço, não. Mas você acha que ele não faz isso por quê? Sei Porque ele lá. acha que ele Eu acho que precisa. todo artista tem esperança de que uma Vai hora mudar. vai parar de sentir dor. Mas quanto mais o cara se expõe, mais ele faz, mais persegue, mais cancelam, mais tem página de fofoca. Eu acho que tem um pouco de esperança de que um dia essa merda toda vai Que ele vai acalmar. conseguir só Eu trabalhar. vou ser só um artista e as pessoas vão gostar só das minhas piadas. Mas não, é o Whindersson celebridade, quem que ele ficou, quem que ele não ficou, quem que ele falou, ele foi internado, ele não sei o quê. Essa merda, eu acho, eu não sei. Não, aliás, eu acho que ele não some por causa dessa esperança. Sim. Mas é um chute também, porque eu sinto isso. É que tem gente que fala que não consigo ficar sem fazer nada, sem trabalhar. Eu tenho vontade de descer o cacete numa pessoa dessa. Não é possível, sabe? Óbvio que tu consegue. Não, mas você Viver, compra uma casinha, arrumar você vai uns ter que hobbies fazer legais. coisa todo dia. Tem que arrumar. Legal, casa, ok, mas cuidar tipo do assim, jardim, trabalhar, de passar o texto, de ter que se apresentar, sabe? Não. Tu consegue viajar. Vai viajar. Tu consegue fazer isso. É porque também, tipo, por exemplo, pra gente que é comediante, é artista, eu acho que não é a utopia. Por exemplo, eu, por exemplo, sinto que o palco stand-up, ele é uma droga. Tipo, muitas Sim. retribuições rápidas de dopamina. Adrenalina. Ao mesmo, tipo, em 1 hora você recebe uma injeção de dopamina que você não recebe em lugar nenhum. Uhum. Então, acho que a ideia do artista é: poxa, o palco é foda. Uhum. Mas só o palco não tem como. Você vai ter que lidar com hater. Você tem que vai lidar com a Não é só internet. isso, você vai né? ter que lidar com viagem. Você vai ter que lidar com produção. Você vai ter que lidar com muita coisa que eu penso que é isso. Tipo assim, essa 1 hora de palco compensou O que pega mais pra ti? criar Dessa lista que você falou agora. De coisas ruins? de coisas ruins. O que me pega mais é o nível, é a produção. Tipo assim, não a minha produção, no caso, mas a produção de stand-up no Brasil. É muito ruim, tipo, você tem que lotar lugares imensos pra ter dinheiro no stand-up. Tipo, pra você ter uma vida confortável, sabe?
Porque, tipo, a casa de stand-up tem que se manter. Então ele come 50%. Nossa. Então, tipo, eu que tô trabalhando, eu viajei um país inteiro. Eu chego lá e eu ganho a mesma coisa que a porra do dono. Tipo, do bagulho que só abriu. Entendeu? É que ele tá fudido também, né? Então é isso, tipo, ele Tá também todo tá mundo fudido. Então ele vai pegar 50 mil porque ele tá fudido. Então, tipo, só que eu como artista também é injusto o que eu ganho. Então, eu acho que isso me pega mais. Ter que, tipo assim, se eu pudesse fazer shows, putz, faz um porão, faz um boteco e bababá, e vive bem, cara, serenaço. Mas não, você tem que, tipo... É ansiedade, né, de não lotar os lugares. Aí você lota, tipo, mano, eu fiz um show em BH, agora. E eu botei, tipo, 200 e poucas pessoas. Eu ganhei, Ana Carolina, ganhei menos de um salário mínimo pelo show. Então, mas aí num dia, né? Que no dia seguinte você faz outro, fim de semana que vem você faz em outro. Mas é um movimento e no final do mês... isso, né? Ela consegue pagar metade do aluguel. Não, mas não Mas é o sonho, né? Mas é porque... Não, mas é que sabe o que é? É que, tipo... Porque a gente vê assim, não, mas aí se você fizer um desse por dia... Só que não é... Pô, é BH. É a maior. Entendeu? Tipo, é o lugar onde a Bruna Luiz botou 14 mil pessoas. Se nesse pico você tá tirando um salário mínimo... Nos comedy você vai tirar bem menos. Você tira 400, 300 reais. E aí eu não tenho um BH por dia. É só às vezes, né? É só às vezes. Eu tenho um Mogi das Cruzes por dia. E aí junta tudo, eu ganho o que um concursado ganha. Sabe? Você ganha mais com internet ou com show? E eu ganho mais com internet. A internet sempre vai dar mais, Com porque publicidade. é ilimitado, né? E tipo, eu ganho... Por exemplo, o que eu ganhei com uma publi da Ola... Eu teria que ter chorado um mês inteiro de venda de ingresso e me estressado de show, sabe? Mas você não faz por amor? Tá. Acho que no começo depois não, né? Não, então eu faço, só que tipo assim, por amor eu faço em BH. Agora em Itapemirim, no bar do Cleiton. Pô, esses são os que eu mais gostava de fazer. Falhando. Puta, eu adorava esses aí. Esses ruins, assim. Cara, Eu gosto, sei lá, eu acho legal. a Bárbara fez... Faz parte da experiência. A gente fez uns aba ao vivo, né? Vocês já fizeram coisa ao vivo? Não. Já, o Tarja já. Ah, é verdade. A gente fez um teatro. Não. Renaissance. A gente Verdade. fez, a Bárbara quase morreu. Eu achei muito engraçado, porque era um mês do ingresso, tipo, vende na semana às vezes. E a Bárbara querendo se matar. Eu fico muito nervosa. Mas a gente não sabe lidar com o que a gente pediu também. Eu acho que é isso. Todo mundo que eu converso tá doido. A gente pediu pra Deus isso, e ele nos deu, e agora a gente fica não sabendo lidar. Muito nervosa. Tem que ficar mamada de... Eu fiquei mamada de uísque as duas apresentações, assim, Mas porque por que você ficou nervosa? eu fico em palco, assim. Eu não no consigo falar na frente dos outros. Eu fico Não é muito por que mal. você acha que isso acontece? Eu fico doida, assim. Trava. Onde foi? No São Léo? Só no comedy. Foram muito maneiro. lotou, assim, ó. Não, a gente divulgou nada, praticamente, assim. Amiga, a gente vai fazer divulgação normal. Divulgar nos stories, é isso que você Sim, quer fazer? mas o quê? uma, duas Outdoor? vezes eu botei, eu falava para as pessoas não irem. Mas, tipo assim, lotou, tava tudo certo, mas eu fico muito nervosa, assim. Mas eu queria voltar a fazer, inclusive. É que tem que ir fazendo mais vezes, né? Pra parar de ficar nervosa. É que a gente fazia o podcast Mas de é porque fato, assim. eu falei pra Bárbara aí, só que ela não aguentou, ela quis parar. Ela falou, não, eu não aguento. Eu não aguentei. Eu fico muito nervosa. Daí a gente parou. Mas não era tipo um show de stand-up, não era nada. Era o ABBA mesmo. Era uma gravação do podcast, assim mesmo. Sim, mas tá exposto ao público, difícil mesmo. Você vê a reação na hora ali, né? Sim. Se a pessoa não ri, eu me jogo no trono. Mexe com o cérebro de um jeito bem diferente. Eu acho que as pessoas não fazem ideia de como é que é. Como é que o teu cérebro funciona quando você tá exposto tipo, ao público. Eu sempre digo para as pessoas, é como se você tivesse num rolê e aí tá todos os seus amigos te vendo e eles falam assim, você fala, eu quero chegar naquela pessoa. E aí você vai. E aí todos os amigos daquela pessoa estão vendo. E aí você fala assim, quer ficar comigo? E a pessoa fala, Deus me livre. Todo mundo viu. E todo mundo viu. Essa é a sensação de fazer uma piada e ela não entrar. É um desses a cada 30 segundos. Exatamente isso. É um desse a cada 30 segundos. Então, tipo, quando você sai do... Cara, eu já saí. Por isso que eu não gosto de bar, assim. Porque o bar, dependendo do lugar, não tem como você ter a métrica se a sua piada é boa.
Às vezes a galera só nem sabe que você tá lá. Tá conversando. Tá conversando, a acústica é ruim, passou uma moto na hora e a galera não Você consegue consegue enganar seu cérebro. Exato. Mas isso é uma experiência que te transforma num bom artista, né? Não, eu tive várias, só que agora... Você não quer mais passar por isso. Agora eu quero ser uma artista medíocre. Porque tem isso, Todo né? mundo passando por essa fase. Do tipo do... Cara, que nem eu falo. Por exemplo, eu vou fazer... Quando eu faço um show grande, tipo da... Sei lá, até Barbichas, né? 200 e poucos lugares. É muito fácil da minha piada entrar. São 200 e poucas pessoas que foram me ver. A chance de alguém achar engraçado é maior. É muito maior. Tipo, a galera vai rir de mim. Depende. Então, mas a gente reclama de tudo. Quando a gente tá num bar que passa a moto, a gente reclama porque passou a moto e ninguém ouviu a piada, ninguém riu. Eu não reclamo Quando a gente disso, vai no eu só show quero que as pessoas fazer foram esse. me ver, como é fácil fazer piada pra vocês gostam de mim. Não, eu não tô reclamando deles, Deus que me perdoe. Não, a gente tá sempre procurando algum incômodo. Sim, sempre... Eu também tinha isso, quando eu ia fazendo o meu show e as pessoas riam da piada, eu pensava, não é tão só boa porque assim. gosta de mim. Esse cara gosta de mim, por isso que eles estão rindo. Aí eu ia num bar que ninguém me conhecia e aí eu ia mal e pensava, esse filho da puta não entende nada. Tem que me entender, E aí o cara fica nessa aí. Eu acho que tem um sofrimento inerente ao artista. Que ele não... chegou droga. Agora. Hã? O que é? Alguém pediu alguma coisa? Eu não. Vocês pediram? Ah, tá. Que mistério. Quem será? Ai. Vamos ver quem é. Boa noite. Atenção. Ah, tá. Chegou alguma encomenda. Chegou alguma coisa? Chegou. Chegou o quê? Uma entrega? Uma entrega? Ih, joga fora, deve ser bomba. Não sei o que é, eu não pedi nada. Depois pega pra dentro, pode ficar aí. Sofrimento inerente ao artista. ao E artista. acho que é um sofrimento, que a gente tava falando do Whindersson, né? E eu sou muito amiga do Whindersson, então, tipo, a gente conversa direto. E aí, às vezes ele me manda assim, como é que você tá? E eu falo assim, tudo bem? Tirando o sofrimento A vida inerente inteira. ao sofrimento inerente ao artista, brinco assim. E ele fala assim, sei exatamente o que é. Então, tipo assim, o que é capaz de unir eu e um artista tão grande, entendeu? Depressão. Que nem o Whindersson. Depressão. Essa dor, né? Essa A dor... depressão é muito bom. Palmas pra depressão que une as pessoas. Depressão. Que eu acho que é isso que o artista... E artista bom é artista deprimido. Eu odeio artista feliz. Eu também. Confiante. Ô, gente, mas o comediante não tem que ser alegre? Não existe, eu acho. Não, comediante bom, alegre. Afonso Padilha, Thiago Ventura, tudo feliz. Não, eu duvido. Eu acho que Vocês todos acham que eles são são. tristes? O Afonso Padilha, eu acho que ele é triste. Será? o Porque ele Afonso lê é super muito. na dele, Eu acho que triste? quem lê muito é triste. Ele deve ser triste. Quem é alfabetizado é triste. Você tá chamando o Thiago Ventura de analfabeto? É isso? O Ventura, eu acho. Eu acho que ele tem o sofrimento inerente ao artista, que esses dias eu Eu acho que ele é triste encontrei também. ele no camarim e ele comentou uma coisa dessas. Ele comentou o quê? Abre aí pra gente. Fala tudo que ele falou. Letra por letra. Palavra por palavra. Você gravou? Não, ele Põe aqui. falou uma coisa também. Ele falou uma coisa tipo assim, que você nunca sente que você pode respirar. Que você finalmente pode respirar. É exatamente assim. Porra, é isso aí mesmo. Tipo, você nunca sente, tipo assim, a partir Agora daqui... eu tô tranquilo. Mas ele pode. É. Ele poderia, Mas eu né? acho que ele não consegue sentir isso, mesmo entendeu? podendo. Não, se ele quisesse sumir, ele poderia já. Ele poderia, o Ventura poderia. Mas aí eu acho que ele Mas certo, ele gosta tem de tipo, fazer um monte isso. de gente também. Então o cara depende gosta de dele. não conseguir respirar. Tem um, tem é um vício. fetiche. Tem um vício aí também. Porque eu acho que, tipo assim, é muito mais que dinheiro, né? Atenção. Porque você pensa, se eu sumir agora, eu nunca mais vou ter a atenção que eu tenho hoje. E isso vicia, né? Nossa, é uma delícia pensar isso. Ou ruim. Você que pensa. Mas Será? eu acho que passar por um período, tu vai ficar apavorado. Depois, quando tu vê que ninguém se importou ou que nada explodiu, aí eu acho que tu fica de boa. Mas acho que no começo deve ser difícil. Porque assim, cara, vamos ser sinceros. Às vezes, quando uma pessoa fala, gosto muito do seu trabalho e tal, é um reforço de dopamina ali. E aí, você não vai ter. Você vai ser só mais um. Capinando lote. Só mais um. Qualquer canto, é só mais um. Você sobrevive sem E falar tem só gente merda. que não sabe lidar com isso. Então, mas eu acho que eu continuaria falando Mas sem... Sem se preocupar com o pretensão. patrocinador. sem me preocupar com nada. Eu continuaria fazendo um essa programa. preocupação que é foda, né? Eu acho que o meu trabalho ele seria mil vezes melhor se eu não tivesse que pagar conta. Imagina poder falar o que quiser, sabe? Mas aí, será que você ia trabalhar?
Se você não tivesse que pagar a conta, será que você ia bota uma... Claro, tu ia falar besteira, né? Eu ia falar besteira não ia ficar olhando view ou qualquer coisa. Ou ia também, sei lá. Eu acho que, tipo, eu gosto de falar bobagem. Eu ia continuar falando bobageira. Sim. Mas se fosse pro hobby. Mas eu nem ia ficar tão preocupada, tipo assim, gente, o aluguel. Sim. Ai, se eu falar tal isso, coisa... vou perder tal patrocínio. O estresse, ele acaba com a criatividade também, né? Queria só a gente estar nessa casinha aqui em Floripa, sincero. Às vezes eu fico pensando isso. Se eu estivesse no meio do mato, será que eu não estaria mais livre pra criar? Não sei. Porque hoje eu tô pressionado por todos os lados. Então eu sei que a minha capacidade criativa não tá como ela poderia estar. Porque é muito estresse. Mas uma coisa que a internet vai te acompanhar onde você for, né? Então, se o seu problema também é ligado à internet, ela vai estar lá. É que depende da fonte de renda da internet. Se tu depende da marca ou tu depende da tua comunidade que quer que tu fale qualquer coisa. Se tu depende da comunidade mas porque nem sempre a sua comunidade quer que você fale qualquer coisa. Exatamente. Não mas mesmo. eu acho que a do Petri, por exemplo, não é? A minha e da Carol, eu acho que eles gostariam que a gente falasse qualquer coisa. Depende, amiga. Até a gente parar de falar o que a gente fala. Vamos supor que um dia a gente resolva... parar de zoar. Criticar alguma coisa que eles não concordem que a gente tem que criticar. Como entendeu? Assim? Vai fazer piada com o Lula aí. Pra você ver se a nossa comunidade vai nos apoiar. Não vai? É igual quando o Arthur zoou o homem ao invés de zoar a mulher. Nossa. Tá todo mundo nessa dinâmica. Não pode ser. Tô te falando. É verdade. Eu não acredito. Tipo, quando tinha alguma mulher e aí a piada era mulher, aí zoava a mulher, aí o pessoal achava legal. Mas nessa onda de... Não, os caras adoravam quando eu zoava Bruna Luiz, por exemplo. Os caras adoravam. Aí quando eu zoei algum cara, daí não aceitaram também, assim. E não é que tu parou de zoar a mulher, é só porque tu zoou um cara. Então eu acho que todo mundo tem isso aí. Existe essa comunidade, mas eu acho que os assuntos sagrados tem pra todo mundo. Mas às vezes você limpa também e fica só com a nata outra ali. Coisa, ok. Mas, sei lá. Então, eu acho que é isso. Acho que, tipo... Porque a comunidade, ela apoia você falar o que você quiser dentro daquilo que ela comprou você. Ela te conheceu por um motivo, gostou então e te isso é uma coisa que eu comecei a pensar bastante, que eu mudei bastante a minha visão ao longo desses anos, que antes eu achava que todo mundo que tinha patrocínio ou falava do iFood, de algum banco, alguma empresa grande, era um vendido do sistema. Que tinha medo ou deixava de falar certas coisas em nome disso. Ou que não tinha público suficiente, tinha que... Não, mas o que eu percebi é que o público, ele é mais cruel do que uma empresa. Porque uma empresa, ela vai tirar o patrocínio se você for cancelado e a sua imagem não for boa pra eles. É bem honesto. Eles vão falar, cara, a sua imagem não serve mais pra gente porque você falou essa coisa e causou isso. Se é só uma piada, era só uma piada, a sua intenção... Cara, não me interessa pra mim. Interessa a minha imagem, então eu tô fora. Vou te massacrar, só vou sair aqui. O público persegue, ele é mau, ele vai nas entranhas da pessoa e persegue todo mundo ao seu redor. É uma outra dinâmica. A Ford não vai perseguir o cara, só vai tirar o patrocínio, acabou. Tirar o dinheiro. Então foi isso que eu percebi no último ano. O Arthur postou uma piada lá do Café com Teu Pai. Teve um monte de cara mandando DM pra ele, falando, por que você fez isso? Era uma piada, não era nem ele falando mal do cara. Então eu concluo hoje que o artista tem que se vender mesmo, porque o público, ele não merece tudo isso que a gente tá falando aqui. Ele tem que ser honesto e verdadeiro e não pode se vender. Tem que se vender pra caralho, porque o que essas pessoas merecem é isso aí mesmo, é tigrinho, é pastor mirim. É isso que as pessoas merecem. King is the power. É isso. Também, tipo assim, eu falei ontem no Aba, eu não faço tigrinho porque é cafona. Eu tô louco pra falar que eu discordo. Porque não combina com a sua estética. Se o tigrinho chegasse pra mim e falasse, cara, a gente quer... Eu nem ia deixar concluir, eu ia falar, óbvio que eu aceito. Sim, com certeza. Lógico. Você faria story jogando? E eu sentiria prazer em imaginar pessoas falindo